E aí, gente, fazendo isso, tá? Aí vai se dar por certa essa contratação, tá? Então, assim, sigam esse passo a passo aqui, tá? E se o seu chefe não fizer isso com você, ele pode responder alguma coisa legalmente falando também, tá bom? Se você tiver um patrão que ele foi lá, te contratou, ele falou que te contratou e segurou sua carteira, não te devolveu sua carteira, né? Não é uma questão assim muito, digamos assim, normal de se acontecer, tá? Não é que é normal, não é certo isso acontecer. A carteira de trabalho é um documento único, exclusivo teu. Então o seu patrão vai pegar ele, vai assinar a carteira e vai te devolver essa carteira, tá? Até isso é o quê? É uma prova concreta do quê? De que você está registrado, de que você está recebendo salário legalmente falando, tá tudo certinho, tá? Que o governo está recolhendo todos os impostos referente ao seu tempo de trabalho também, tá? Isso também até para você é bom, porque além de você responder, digamos assim, fiscalmente, né? Pagando os seus impostos, tá? Você também recebe, se for uma empresa privada, por exemplo, com o depósito de FGTS, entre outros, tá? Então, assim, quanto mais for essa questão de empresa e funcionário, quanto mais isso acontecer de uma maneira clara, legalizada, melhor é. Melhor é para a empresa, melhor é para o funcionário. Isso acaba dando credibilidade também à empresa, tá bom? Lembre-se que vocês têm que olhar esse curso, vocês têm que olhar esse curso de duas formas. Vocês vão olhar o curso de maneira que você vai ver de cima para baixo como empresário, tá? E vai ver como funcionário de baixo para cima, tá? Então a gente chama de uma visão macro, que é uma visão do todo, e uma visão micro, que é uma visão do pequeno, tá? Então a gente vai ter uma visão macro e micro, tá? Uma visão macro, de cima para baixo, quando você visualiza tudo, tá? E micro, de baixo para cima, quando você vai galgando seus passos aí, ok? Bom, continuando aqui, então, outra coisa, se atente, você registrou o seu funcionário, tá? Por exemplo, registrou e aí você vai entregar para ele, vai pedir para ele assinar alguma coisa de que ele está recebendo essa carteira de volta, tá? Por quê? O que pode acontecer? O funcionário perde essa carteira, ele pode dizer muito bem, falar assim, olha, eu entreguei minha carteira para você e você não me devolveu. Onde que está essa carteira? Né? Sendo que ele perdeu o documento dele, tá? Então, é importante que, isso geralmente o pessoal de contabilidade que vai fazer, emite um documento, tá? Ali com o funcionário dizendo, né, fulano de tal, na data tal, recebi a minha CTPS, minha carteira de trabalho, tal, número e série tal, do senhor, aí no caso da empresa, enfim, para os devidos fins, sem mais, eu assino esse termo, tá? Como verdadeira data, a cidade e a data. Bom, então a gente vê quais são os processos e não só os processos, mas a importância da legalidade, a importância da transparência de todos os fatos ali ocorridos, entendeu? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque, por exemplo, enquanto empresa, você pode contratar 1, 2, 10, 50. Então, assim, a gente precisa entender que quanto mais legalizado, tá? Menor a possibilidade de eu receber, por exemplo, um tipo de como é que fala? De processo, tá? Um processo trabalhista. Tá? A gente sabe que hoje, esse governo atual, eles tiraram o Ministério do Trabalho, né? Existia o Ministério do Trabalho, se eu não estou enganado, o Ministério do Trabalho não existe mais, tá? Foi tirado pelo governo atual. Porém, existe uma série de advogados aí que eles estão atrás, querem ganhar dinheiro, enfim, então vai ter um problema, a empresa pode ter um problema em relação a isso. Então, quanto maior a legalidade, quanto maior a transparência, tá? Quanto mais assim você a empresa arcar com os gastos, tá? Com os impostos ali referente ao funcionário e o funcionário referente àquilo que ele ganha, melhor é.
tá? Por quê? Porque possivelmente lá na frente, né, pode existir o cruzamento de dados, e esse cruzamento de dados pode constar alguma coisa errada. E aí o funcionário ou a empresa vai ser o quê? Chamado, tá? Pelo imposto de renda, né? Pelo leão que a gente chama, tá? Para o quê? Para prestar esclarecimentos ali referente àquilo. Fala, olha, por exemplo, no ano de 2019, você teria que pagar 20 mil reais referente ao funcionário Y. Só que você não pagou, você pagou 2 mil. Cadê esses 18 mil? Então aí você vai ter que pagar os atrasados, e além de pagar os atrasados, você vai pagar a multa em cima do tempo também. Então às vezes é um barato que acaba saindo caro, e vice-versa. Isso acontece para a empresa, isso acontece também para o funcionário, tá? Tudo bem, gente, que a gente não está falando de pouco, a gente não vai falar aqui de 1.000, 2 mil reais. São valores maiores, tá bom? Hoje você não trabalha, talvez esteja desempregado, ou esteja aí só estudando. Você acha que, por exemplo, 5, 10, 20 mil reais é muito dinheiro? Na verdade não é, porque a gente está falando de um ano de trabalho, tá? Então um ano de trabalho, 5, 10, 15, 20 mil reais, não é muita coisa, certo? Não é muita coisa. Então, é importante que a gente sempre arque com, pague direitinho e em dia tudo que é do referente aos impostos do governo, tudo bem? Então, pensem nisso, tá? Se atentem a isso, porque isso é algo importantíssimo, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal, aí nós temos também... anotações, tá? O termo anotações aí se refere ao seguinte: contrato de trabalho, opção FGTS, contrato de experiência, PIS, PASEP, se for primeiro emprego, providenciar o cadastramento, anotações gerais, se for o caso. Então tá. Quando é o primeiro emprego, o funcionário ele vai ter ali, vai criar um número de PIS/PASEP, tá? PIS/PASEP é um tipo é um documento, tá? É um número, tá? De documento, que ele, por exemplo, fica com a pessoa o resto da vida, tá? É como se fosse um CPF do ponto de vista dessa área empregatícia, dessa área trabalhista, tá bom? Então nós temos alguns números, a gente tem número de RG, a gente tem número de CPF, a gente tem número também de carteira de trabalho, ela tem um número de série, tá? E nós também temos o PIS e PASEP. Esse PIS e PASEP é como se fosse um RG do seu tempo de trabalho, do tempo que você trabalhou. A pessoa digita aquilo ali no sistema, vai aparecer as empresas que você trabalhou, vai emitir documentação referente a isso, tudo que tem aí guardado sobre o funcionário, tá bom? Uma atividadezinha aí para vocês, pesquisar, colocar aí, a primeira atividade da aula, pesquisar o que significa PIS e PASEP. Pesquisar o que significa PIS e PASEP. Eu quero que vocês pesquisem essa sigla e para o que serve o PIS e PASEP, ao certo. Tipo assim, eu quero que vocês redigam um texto se referindo ao PIS e PASEP, tá bom? Bom, ok. E aí nós temos aí, se for contrato de experiência, né? Geralmente as empresas grandes, elas começam sempre com um contrato de experiência. Esse contrato de experiência, ele dura em média, pode durar em média de 3 meses, tá? O contrato de experiência ele pode durar de 3 meses até 2 anos, tá? Existem empresas que, por exemplo, digamos que por exemplo, você estuda na universidade aí, você está no 2º ano de graduação, tá? Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, eu tenho um parente que estuda na USP, tá? Ele está lá estudando na USP, na universidade, e aí o banco Y está... E o banco, ele está contratando ali o quê? Funcionários nada mais, nada menos que temporários. Tipo assim, funcionários que vão fazer, que são, na verdade, chamados de estagiários, são os estagiários. Esses estagiários, esse tempo de estágio, esse estágio do banco, por exemplo, para um aluno que está numa graduação, pode durar 2 anos, tá? O contrato então ele vai ficar 2 anos ali sobre o contrato de estagiário. E aí, nesses 2 anos, ele ainda não é como posso dizer, ele não é um funcionário, tá? Ele não é um funcionário já do banco,
tá? Ele é um funcionário, mas ele não está assim, ele não tem aquela estabilidade de emprego, tá? Ele ainda não, só vai estar respondendo como estagiário. Bom, então é importante que a gente entenda isso, certo? Aí, por exemplo, esse período de experiência pode ir de 3 anos, tá? Desculpa, 3 meses até 2 anos. De 2 anos aí vai ser o contrato diferenciado, já é um contrato de estagiário, tá bom? Ok, então nós vimos aí que, por exemplo, existem esses tipos de contrato, esse tipo de tempo, tá? O que vai mesmo ver isso aí para nós é o tipo de contratação, tá? O que vai diferenciar aí para nós. Aí, continuando aqui, para os aprendizes, o número de registro no DRT. DRT é um documento, tá? E aí esse documento vai ter essa numeração de registro, tudo bem? Atualização na database, então nas férias, contribuição sindical, ou qualquer tempo por solicitação do trabalhador, tá bom? Aí vai se atentar também registro de habilitação, né, na DRT, desculpa, eu falei DRT, tá? Para o agenciador de propaganda publicitária, jornalistas, atuários, arquivistas, técnicos de arquivo, radialistas, sociólogos, vigilantes bancários, secretárias executivas, técnicos em secretariado e em segurança do trabalho, tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos aqui o termo de admissão, tá? É importante que vocês se atentem o que a gente falou aqui. A atividade dessa semana, atividade mais tranquila, referente às que eu passei na semana passada, tá bom? Mas eu vou deixar mais uma lição para vocês. Estudem o 2.2, registro de trabalho, eu quero que vocês leiam. E um outro muito importante também, que é o exame médico 2.3. Então essa é a nossa lição de hoje. Eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre o significado de PIS e PASEP, para que servem, tá? Uma pesquisa completa. E o exame pode mandar no meu contato mesmo. E aí como lição de casa também, registro de empregados, tá? Vocês vão ler, só questão de leitura mesmo, e exame médico. O exame médico é importante que vocês se atentem, porque existem o exame médico admissional e o exame médico demissional. Mas isso será uma próxima aula, nós vamos falar sobre isso semana que vem, tudo bem? Muito obrigado, meu nome é Samuel, sou professor de gestão empresarial aqui para vocês e espero